Essa só é para quem tem mais 20 anos de crente. Essas são antigas mesmo. Glória a Deus. Somos um, amém? Eu estava meditando no texto para ministrar hoje, e eu encontrei aquele texto que diz que nós somos um corpo, cada um com a sua função, cada um com a sua peculiaridade, cada um com as suas dificuldades, cada um individual, mas todos ligados, amém? Um grande pastor, ele disse, Billy Graham, ele disse que nós somos como pedras britas na mão de Deus. O Senhor nos aperta e a minha ponta cutuca a ponta do outro, mas para que essa ponta cutuque o sentido dela é para que eu seja aperfeiçoado, é que eu fique mais bonitinho na presença de Deus, amém? Então as minhas dificuldades vai atingir o irmão, a dificuldade do irmão vai me atingir. Isso é ser corpo, amém? É assim que a gente é aperfeiçoado. Os olhos sozinhos não faz nada. Imagina aquele momento que cai um suor nos seus olhos, sem a mão, né? Ou algo que a gente muitas vezes não dá valor, sem a sobrancelha, sem os cílios, né? Eu outro dia uma reportagem eu estava assistindo que uma pessoa resolveu tirar os cílios fora, foi lá e cortou, e a pessoa não conseguia dormir, não conseguia fechar os olhos, né? Cada um tem a sua função, por mais insignificante que pareça ser, cada um tem a sua função no corpo de Cristo, amém? Isso é o corpo. Ah, pastor, imagina uma igreja toda igual a mim. Isso seria chato pra caramba, viu? Não seria interessante. Mas a igreja é assim, né? Se você olhar para Jesus, os apóstolos, um tinha problema com isso, outro tinha problema com aquilo. Um falava demais, outro falava de menos. João falava de menos, né? Pedro falava demais. Judas era o traidor. O outro era cobrador de imposto, falava de dinheiro. O outro falava de doença, era médico. Cada um com a sua função no corpo de Cristo, amém? E através do corpo, somos aperfeiçoados em Cristo Jesus, amém, queridos? Convido você a abrir a sua Bíblia nessa noite, em Efésios capítulo 6. Pastor, o senhor está enganado, Efésios capítulo 6 foi lá na escola bíblica, mas eu trouxe a escola bíblica para cá hoje. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até ele, amém? Puxa vida, quando eu estou com uns corinhos na cabeça aí não dá, eu tenho que cantar. Vou ter que cantar um corinho de guerra aqui hoje. Pensa numa pessoa que gosta de corinho de guerra. Vamos cantar daqui a pouco. Acha na Bíblia aí. Achou? Efésios 6? Então se coloca de pé. Deixa a Bíblia aí do lado. Tem um corinho que diz assim: entrei na guerra, foi para guerrear. Tira a trilha, senão me embanando com a trilha. Você canta assim, ó. Entrei na guerra, foi... Ó, vocês sabem. Pera, vamos começar de novo. Vocês sabem então? Ó, tem uma parte que é assim: é Jesus Cristo, meu comandante, e a vitória Ele vai me dar. Lembra desse corinho? Vamos cantar? Entrei na guerra, foi pra guerrear. Foi pra guerrear. Entrei na guerra, foi pra guerrear. Foi pra guerrear. Para tudo. Alguém vai pra guerra sem marchar? Esse corinho é corinho de guerra, corinho pentecostal, canela de fogo. Então você tem que marchar, amém? Vamos lá? Entrei na guerra, foi pra guerrear. Foi pra guerrear. Foi pra guerrear. Entrei na guerra, foi pra guerrear. Foi pra guerrear. Foi pra guerrear. É Jesus Cristo, meu comandante, e a vitória Ele vai me dar. É Jesus Cristo, eu comandante, e a vitória Ele vai me dar. Entrei na guerra, foi pra... Forte!
foi pra guerrear. Entrei na guerra, foi pra guerrear. Foi pra guerrear, foi pra guerrear. Bem forte. É Jesus Cristo, meu comandante, e a vitória Ele vai me dar. É Jesus Cristo, meu comandante, e a vitória Ele vai me dar. Amém? Por que você fez a gente cantar isso aqui, pastor? Porque nós vamos ler um texto de guerra aqui hoje. E o pior é que eu canto esse corinho, eu lembro de outros, aí misericórdia. Abra sua Bíblia aí, Efésios 6. Pastor, esses cânticos, esse corinho tão ultrapassado, mas já expulsou muitos demônios, hein? Olha para o teu irmão que está do lado e diga assim: dá tempo de desistir. Dá tempo de ir embora. Eita Deus. Não estou falando que eu vou te expulsar o demônio da tua vida, não. Efésios capítulo 6, versículo 10, quem achou diga amém. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Senhor Deus, ministra a tua palavra nessa noite, traga a revelação dela, Senhor, em nome de Jesus, que nós entendamos aquilo que o Senhor tem para nós, que nada, Senhor, venha roubar a semente da palavra, que nós possamos, Senhor, entender aquilo que é concernente ao teu reino. Por isso, Senhor, descortine, Senhor, a revelação da palavra do Senhor diante de nós, e todo espírito de engano, de mentira, seja anulado agora, seja cancelado agora, em o nome de Jesus. Amém. Poderes assentar. Eu ministrei durante 2 domingos aqui na Escola Bíblica sobre batalha espiritual, e hoje, pensando numa palavra para trazer aos irmãos, isso veio a meu coração para ministrar sobre isso, sobre esse assunto, sobre batalha espiritual. Pastor, isso não é uma mensagem para um culto de domingo. Nós precisamos desmistificar algumas coisas. Não existe palavra correta, existe palavra de Deus. Amém? Não existe palavra para hoje ou para amanhã, existe a palavra de Deus. E Deus, aprove Deus ministrar sobre isso conosco nessa noite. Amém? Querido, quando nós lemos esse texto, quem escreve ele é o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo está querendo que os irmãos, não só de Éfeso, mas como nós estudamos aqui, as casas de Paulo, elas não tinham apenas um destino, mas elas, como nós hoje, ela chegou a muitas pessoas, e continua chegando, e continua ministrando. Então ele está querendo ensinar a igreja sobre uma coisa que é tão importante, que muitas vezes a gente deixa de lado, que é a batalha. Ele usa a figura de um soldado, e o soldado que ele tem para poder nos dar um exemplo é o soldado romano. Eu disse hoje pela manhã que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o capacete, ele fala sobre a couraça, ele fala sobre o cinto, mas ele poderia muito bem dizer sobre o cap, ele poderia muito bem falar sobre a pistola, o fuzil, mas como era a figura que ele tinha no momento, então ele usa para poder ilustrar para a gente qual é a nossa arma nessa batalha. Pastor, que batalha que o senhor está falando? Uma batalha espiritual.
Ah, pastor, eu não quero entrar nisso, a minha vida já tem muitos problemas, eu não quero entrar em batalha. Então eu vou te dar uma notícia: não tem querer, todos estão em batalha, todos estão em uma guerra. Amém? Isso você vai ouvir muito sobre palestras de empreendedorismo. Os comerciantes, eles dizem que eles estão numa guerra constante para ir em busca do cliente. A gente, quando vai nessas palestras, eu participei de algumas palestras empresariais, e eles falam muito de guerra, que a gente está competindo. Isso é verdade. Se alguém que quer promover o seu negócio não entender que ele está numa guerra em busca de clientes, ele fica em casa e não faça nada, porque é uma verdadeira guerra. Mas a gente está falando de algo que é espiritual. Esses dias nós estávamos ministrando aqui de que tudo que diz respeito à minha vida, Deus já deu, mas eles estão nas regiões celestiais. E o interessante é que a palavra de Deus traz nessa noite, que a nossa guerra é nessa dimensão, na dimensão espiritual. Pastor, mas e quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu não tenho toda a garantia de vitória? Exatamente. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você quer andar com Deus, você tem dado por Deus uma herança de bênção, de vitória. Mas você precisa, querido, batalhar para isso. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, desde João Batista, é conquistado por esforço. Por isso, o Senhor Jesus nos intitula de mais do que vencedores nele. Mas não é porque Ele vence a batalha, não, é porque Ele nos chama para junto com Ele vencermos uma guerra. Pastor, Jesus morreu na cruz, já me deu tudo e eu fico só de braços cruzados esperando. Não é isso. A palavra de Deus diz que se aquele que quer ser como Jesus, tome a sua cruz e segue. A Bíblia diz que com Ele morremos, com Ele seremos glorificados. Ou seja, o mesmo ministério que Jesus operou, nós vamos operar. E por isso Ele diz que nós operaremos sinais maiores do que Ele. O mesmo curso de vida que Jesus teve aqui na terra, nós também temos. Nós estamos em constante batalha. No que, pastor? No mundo espiritual. Às vezes você está enfrentando um problema na tua casa, às vezes você está enfrentando um problema no seu trabalho, e você culpa pessoas, e você culpa indivíduos. Mas a palavra de Deus nos ensina que a nossa luta, como nós lemos, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados, potestades, espíritos malignos que habitam nas regiões celestes. Amém? Quantos de nós não temos uma picuinha, ou um problema no trabalho, um problema na família? Quantos de nós não temos? E muitas vezes nós nos esquecemos dessa batalha que nós temos nas regiões celestes, e nós então militamos contra pessoas. Gostaria que você dissesse para a pessoa que está pertinho de você, a bonita e cheirosa que está aí, o bonito e cheiroso. Está bonito, está cheiroso? Ixi, ninguém está olhando para ninguém, então só tem gente feia aqui. Vai esse que está aí do teu lado mesmo. Olha para ele e diz assim: a tua luta não é contra pessoas, mas é contra espírito maligno. Amém? Por isso as armas, diz a Bíblia que as nossas armas são armas espirituais. Amém, queridos? Davi era um homem extremamente inteligente. Davi, ele matava tanto o leão como o urso. Ele tinha a sua luta no físico, mas Davi também sabia dedilhar a harpa. Para quê? Para lutar no reino do Espírito. Amém? Davi era esperto. Davi sabia que algumas coisas ele tinha que fazer no natural. Por exemplo, pastor, eu creio que Deus vai me levar a lugares, eu vou ser um grande empreendedor, eu vou ser um grande empresário, eu vou ser uma pessoa muito rica, pastor. Deus já me falou isso. Agora eu estou aqui em casa, pastor, trancado no meu quarto, esperando o dia que vão bater na minha porta e dizer: você ganhou 1 milhão na Mega Sena. Ô inocente, isso não vai acontecer. Você tem que levantar cedo, é cedo, quando eu falo é cedo, e ir lavar o seu rosto, orar, e trabalhar, e correr, e estudar, e fazer uma faculdade, e fazer 2, e fazer 3, e fazer um curso. Mas Deus falou que ia me dar, pastor, por isso Ele quer que você se prepare. Deus não dá nada para alguém despreparado.
Amém? Deus não dá nada. Deus não dá nada para alguém despreparado. E aí você se prepara no natural, e Deus derrama uma porção espiritual. Davi, ele lutou com o leão, com o urso, e isso foi suficientemente bom para que ele se tornasse rei de Israel. Quando Davi lutou contra Golias, ele usa o exemplo dele, ele diz: eu lutei com o leão e com o urso, então eu vou lutar com o incircunciso filisteu. Mas quando ele chega lá, querido, não é o urso, não é o leão, então ele diz: eu vou contra ti, armas espirituais, em o nome do Senhor. O problema, querido, que é como eu mencionei domingo passado, a gente quer agir natural nas coisas espirituais, e quer ser espirituais naquilo que é natural. Vou dar um exemplo para você. Você tem orado pela sua diabetes, o diabo da diabetes, sabe? Mas você não para de comer gordura, mas você não para de se espanturrar de açúcar. Não adianta agir de maneira espiritual naquilo que é natural. Amém? Eu já fui em congressos, irmãos, que eu vi mulheres obesas sair carregando a calça. Ô pastor, então manda essa unção para mim, pastor. Eu vi pessoas emagrecendo 20 quilos e indo embora segurando na calça. Aí você ia perguntar, tinha problema na tireoide, tinha problemas hormonais. Mas aqueles que se panturravam de comida, engordava, não, emagreceu, porque é natural. Amém? Não entendeu? Aquilo que era problema hormonal, que não tinha controle da pessoa, Deus operou um milagre. Mas a pessoa não para de comer. Pastor, Deus pode me emagrecer se eu orar? Pode, mas é difícil. Porque Deus já te deu domínio para você comer pouco. E eu não estou falando de você não, ó, aqui ó, eu estou no grupo. Eu vou orar todo dia, pastor, essa barriga vai sair daqui. Vai lá fazer abdominal, vai lá fazer, né, flexão, senão não vai sumir. Amém? Você está entendendo? A gente não pode agir de maneira espiritual naquilo que é natural, e não pode agir natural naquilo que é espiritual. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, eu cheguei no lugar, ele estava tomando controle de uma reunião que era da minha igreja, e eu disse: irmão, ó, cessa com isso, você não é desse ministério, você fica quietinho no seu canto. Eu sou muito bonzinho assim, mas se atrapalhar a minha liturgia, se atrapalhar alguma coisa que diz respeito à minha liderança, aí eu sou um pouquinho chato. Aí eu tive que botar o irmão no lugar dele, e ele falou assim: eu sou muito conhecedor da Bíblia. Aí eu perguntei para ele: você leu quantas vezes a Bíblia diz? Eu não leio. Eu, hã? Ele diz: eu não leio, eu tenho um canal direto com o Espírito. Eu falei: eita, esse é crente. Aí eu comecei a fazer pergunta para ele: o que você entende? Algumas coisinhas chatas, teológicas. Eu comecei a perguntar para ele, ele disse assim: eu vou orar, amado, eu não sei a resposta ainda, mas eu vou orar e Deus me dará uma revelação. Um sacana, um charlatão, um mentiroso. Pastor, eu quero ser uma pessoa usada por Deus na palavra, eu vou procurar e vou orar para o Senhor. Não, vai ler. Ore, pode orar, mas leia. Aquilo que é natural não se resolve de maneira espiritual, e aquilo que é espiritual não se resolve de maneira natural. Não adianta você achar que é o teu chefe, não adianta você achar que é alguém, porque não é. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados e potestades. Não adianta, querida, a gente nos vestir de verde, amarelo ou de vermelho e ir para a rua e declarar um país justo, porque a Bíblia diz que nós somos reino, sacerdotes, somos profeta. Profeta profetiza, profeta abre a boca e profetiza. Profeta não é o revolucionário. Mas nós, como igreja, muitas vezes queremos resolver aquilo que é espiritual de maneira natural. Teve um tempo aí para tirar a nossa presidenta, uma irmãzinha, ministra de louvor. Amados, vamos para a rua, vamos clamar, vamos. Eu falei: não estou ouvindo isso. Nós não vamos para a rua, nós vamos para a igreja. Nós não vamos pular, nós vamos dobrar o joelho.
A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo... Antes disso o Senhor diz: eu vou remover a riqueza, eu vou deixar vocês em miséria. Isso ninguém lembra de ler. Eu vou dar castigo. Aí Deus fala: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se prostrar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, virei e sararei a vossa terra. É isso que Deus diz. Pastor, o Brasil está em crise. Deus está nos provocando. Deus está provocando a igreja brasileira para orar. Deus provoca. Às vezes existe crise na tua vida, que é Deus provocando você para a oração, que não é capeta coisa nenhuma, é Deus te provocando. Deus provoca. Deus provoca. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus provoca. Você acha que Deus não provoca? Deus chega para Gideão e diz: ei, Gideão, tudo bem? Gideão estava assim com Deus. Irmão, ele estava humilhado, ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uva. Ele estava escondido. Eles plantavam, os midianitas, só para você ter noção, os capeta. Vinha e queimava. Eles não queimavam quando estava novinho, eles estavam queimando quando estava pendoando, quando ia colher. E o Senhor chega diante deles e diz: ah, varão valoroso. Irmãos, ele fica doido. Varão valoroso, quem é o Senhor? Aonde o Senhor estava? E ele começou a cuspir. E ele começou a falar: ah, o Senhor estava onde? Deus falou que, os nossos antepassados falaram que o Senhor abriu o mar, mas o Senhor não consegue resolver um probleminha com os midianitas. Deus, quem é o Senhor? E Deus olha para eles e diz assim: Deus, querido, tem um senso de humor tremendo. E ele esperneia, ele grita, ele fica doido. E Deus diz: vai nessa tua força, e some. E ali, querido, Deus começa a fazer. Existem coisas que Deus te provoca no espírito, para você se colocar de pé e orar. Porque a gente, querido, a gente gosta de só a hora que a gente é chamado. Eu não sei quantos daqui já tiveram a oportunidade de estar na pista, e aí o carro obedece, você pisa 110, 120, 130, 140, 150, 160. Aquilo vai gostoso, vai embora. Aí, irmãos, você vê um bicho passando, você junta no freio, freia, aquele teu coração quase sai pela boca. Ou acontece um buraco, aparece. E aí, como que você anda depois? 110, 120. Oh, estou correndo demais. Existem coisas que Deus precisa provocar para você acordar. Amém? Quem está entendendo? Então a palavra de Deus diz que existe uma batalha. E essa batalha não é no natural, é nas regiões celestes. Ou seja, é no espírito. É no espiritual. Pastor, existe enfermidade no físico? Existe. Eu acabei de citar aqui um diabetes, uma hipertensão. Isso são enfermidades do físico. Deus pode curar? Sim, na maioria das vezes não, porque Deus deixou aí para você a oportunidade de você fazer uma dietinha, melhorar a sua vida. Mas existem coisas que são espirituais, e essas são com oração. Você pode ir no médico, você pode tentar resolver. São espirituais. Amém? Eu quero que você entenda que existe uma batalha. Diga assim: como existe uma batalha, e eu estou nela. A gente não percebe, queridos. A gente se acostuma com as coisas dando certo, a engrenagem batendo, não é gostoso? Você vê a coisa funcionando, como se fosse uma sinfonia orquestrada pelo maestro de Deus. E de repente quebra a ponta de uma catraca. E aí a coisa começa a balançar. E aí você começa a querer entender o porquê disso, o porquê daquilo. Por que deu errado isso? Por que deu errado aquilo? E aí você tenta resolver humanamente. Eu estou falando de algo que é inusitado, que você está acostumado a fazer e dá certo, fazer e dá certo. De repente dá errado.
é porque Deus está te chamando para entender que você está numa batalha espiritual. E nessa noite, querida, a batalha espiritual tem muito para a gente falar, mas nessa noite eu quero falar sobre 3 campos da batalha. Diga assim comigo: 3 campos de batalha: mente, coração e lábios. Você pode repetir comigo? Mente, coração e lábios. Olha para o irmão que está ao teu lado, para ele gravar: mente, coração e lábios. Amém? Isso são campos de batalha. Pastor, eu aprendi uma coisa. Você vai falar como eu fiquei impressionado. Quando eu me converti, eu fiquei meio doido assim, porque eu pensava: o diabo está aqui, o diabo está ali, o diabo está lá. Então eu ficava assim meio doido. E aí eu não queria pensar em nada. Eu não vou pensar em nada, não vou pensar em nada, porque o diabo vai. Aí um pastor chegou e falou assim: Deus não tem autoridade nem poder para entender o seu pensamento. Irmão, mas eu fiquei tranquilo. O diabo não tem poder para entrar na tua mente. Mas eu fiquei tão tranquilo. Tirou um peso das minhas costas, porque eu achava que o diabo ele tinha poder na minha mente. Então eu ficava doido. Aí quando o pastor falou: não tem poder na mente, ele não entra na mente, ele não sabe o que você pensa. Me deu uma tranquilidade tão grande. Só que ele tem poder para agir nos nossos pensamentos. Eu disse aqui pela manhã: se eu te mostrar esse objeto, isso aqui é um chofar de carneiro, esconder ele, ou nunca mais colocar ele, todas as vezes que eu falar para você chofar, você vai ter na sua memória esse objeto. Ele não precisa entrar na tua mente. Inclusive tem coisas extraordinárias. Existem métodos de hipnose, que existe 2 tipos de hipnose. Existe hipnose que as pessoas ajudam, tá baixo. Existe hipnose que a pessoa usa para o bem. Existe hipnose para o mal. E a pessoa controla, ela não entra na mente, mas de forma externa ela controla. A Bíblia diz que o diabo ele é astuto. Ele conhece todas as técnicas. A Bíblia fala, querido, que a nossa mente, ela deve ser uma mente sã. A Bíblia diz assim, em 1 Pedro 5: sede sóbrios e vigilantes. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que ela não tem nenhuma influência externa. Quando a gente fala assim, uma pessoa está sóbria, ela não está sob efeito de drogas. Não é só isso. Uma pessoa sob efeito de um entusiasmo muito grande, ela não está sã. Uma pessoa sob efeito de uma ansiedade muito grande, ela não está sã. E os vendedores sabem disso. Você entra nas Casas Bahia e você quer comprar a sua máquina de lavar. E você pergunta para o vendedor: quanto que custa essa máquina de lavar? Ele não fala o valor integral, ele fala assim: R$80 por mês. Você fala: o que? R$80 por mês? Vou levar. Aí você descobre que é 24 de 80. Que você vai pagar quase R$2.000 numa máquina que custaria à vista 1.000. Mas você está sob um efeito de ansiedade. Ele chega para você e diz assim: essa máquina aqui não é qualquer máquina. Ela tem o touchscreen crunchers. Ela tem o Schweitzer. Nossa, ela tem isso? Tem. Mas você nem sabe o que é. Essa máquina não é qualquer máquina. Ela é digital. Aí eles colocam um reloginho lá. Aqueles reloginhos, igual aqueles reloginhos que a gente tinha que vinha no doce. Eles colocam lá só para ficar. Aí ele fala: é digital. A gente botou na cabeça que tudo que é digital é bom, não é? Nem sempre. É digital. Mas essa máquina não é qualquer máquina. Ela é feita com material reciclável. Cada vez que você compra uma máquina, a Electrolux planta uma árvore para você. Não é a propaganda do homem, é assim. Eles economizam água. Puxa, eles ajudam o meio ambiente. Eu vou ter que comprar essa máquina. Porque a gente está sob o efeito de entusiasmo.
Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que estar sóbrio. Um dos campos, queridos, de batalha de Satanás contra a nossa vida é a nossa mente. A Bíblia diz que como imagina a sua alma, assim ele é. A alma fala de pensamento, de intelecto. A religião sempre foi, querido, envolvida de um transe. Olha para você ver. As religiões, elas sempre têm o transe, é quando você sai fora da sua mente e fica numa região de inércia e a sua mente se esvazia. Todas as religiões têm isso presente, inclusive a religião cristã evangélica. Eu falei evangélica, não um evangelho. Ah, pastor, o Espírito Santo veio sobre mim, eu não vi nada. Espera aí, isso não existe. Se o Espírito Santo está te possuindo, você não está sabendo o que você está fazendo, não é Espírito Santo, é demônio. Ah, pastor, precisa ser tão duro assim. O Espírito Santo não abduz somente não, querido. Quem faz isso é o capeta. Controla. Então, irmãos, as pessoas querem estar numa região, não tem jeito, você tem que enfrentar, você tem que entender sua mente, você tem que trabalhar com ela. E a nossa mente, querido, é algo terrível. É algo terrível. Ela produz doenças. Ela produz sintomas de doenças terríveis. Existe uma enfermidade que é mental, que a pessoa morre com um infarto, sem ela nunca ter tido um infarto. Mas a mente dela produz. Você está entendendo o que eu estou falando? A mente, que é algo que é incorpóreo, que não é do corpo. Não estou falando de cérebro, estou falando de mente. É algo que está além do seu corpo. A mente é o seu raciocínio, é o seu pensar. Isso é mente. Se você botar na cabeça, você está com uma dor do lado, essa dor vai ficar lá. Nós temos doenças que é doenças da mente, que a gente chama de doenças de emoções, que são o pânico, que são a depressão, tudo da mente. Eu não estou falando que isso é loucura, tá? Mas isso é da mente. Já viu um ditado que é mente sã, corpo são? Você pode ter seu corpinho malhado, bonitinho, barriga tanquinho, mas se a sua mente não está saudável, você de nada faz, de nada presta. Então o inimigo, ele vai batalhar na tua mente. É o maior campo de batalha do inimigo, é a mente. Amém? A palavra de Deus fala de alguns exemplos. A Bíblia fala sobre Caim. Caim e Abel ofereceram sacrifício ao Senhor, e a palavra de Deus diz que Abel, eu tenho muita coisa para falar aqui, eu vou ter que falar um pouco rápido. E a Bíblia diz que a oferta de Abel, Deus se agradou, ao passo que a de Caim, lá no capítulo 3 de Gênesis, se eu não me engano, o Senhor não recebeu. Então Caim começou a ficar irado. E Deus aparece para ele e diz assim: por que você anda abatido? Por que descaiu o teu semblante? Você não sabe, se você proceder bem, você será aceito, mas se procederes mal, o pecado jaz à porta. Ele não deu ouvidos àquilo que Deus fez, e chamou o irmão dele, arquitetou na mente um plano, chamou o irmão dele, diz: vamos para o campo. E chegando lá no campo, ele mata Abel. Existem muitas coisas, queridos, que acontecem, isso faz parte. A Bíblia mesmo fala que nós ficamos irados. Não tem como você tirar a ira de uma pessoa. A ira vem. Eu estava falando hoje de manhã, aquele momento que você chuta o pé da cama, que o dedinho vai para trás, sabe? Ah, pastor, eu dou aleluia, glória a Deus. Olha, então vamos conversar, que você precisa me ensinar isso. Eu não consigo, eu fico irado quando eu bato meu dedinho. Quando chega o imposto, IPVA, IPTU, e você descobre que teve um aumento bombástico, você olha e fala: aleluia. Me ensina, que eu não sei se é assim também. Eu fico irado com o governo.
E a Bíblia diz para a gente irar, mas não pecar. O problema é quando essa ira, querido, ela sai da tua mente e desce ao coração. Você pode se irar. Eita, pastor, não sabia disso. Pode. Você pode ficar nervoso. A coisa que mais diferente que Jesus fez, querido, foi mostrar a humanidade dele. Jesus foi um homem que venceu. E Ele não quer que você seja Deus. Jesus quer que você seja como Ele foi, um homem que venceu. Quando você quer ser Deus, você então está querendo roubar o lugar de Deus. Você nunca vai ser Deus. Você é homem. E quando eu falo homem, eu estou falando homem no sentido genérico. Homem e mulher. A Bíblia fala assim, pastor, Deus disse, sede santo porque eu sou santo. Eu quero ser santo como Deus. Não existe possibilidade. Você vai ser santo como um homem. Em nenhum momento Jesus anulou a sua humanidade. Eu sou homem, eu sou isso aqui, eu sou falho. E Jesus nunca quer que a gente deixe de ser assim. Ah, pastor, isso é esquisito, né? É o que é, querido. Eu estou pregando a palavra, tá? Não estou pregando aqui continho da carochinha, não. Vamos ser todos perfeitos e não temos problemas. A nossa vida é linda e ó, tem a auréola na nossa cabeça e todos vamos para o céu. Não é isso não. Você é homem, você é falho, você mente, você ira, você briga, você xinga. Eu não estou te apoiando, eu estou dizendo que você é homem. Aí, querido, que entra as armas espirituais, porque você combate esse homem. O apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Ele combate esse homem pecador, esse homem que ofende, esse homem que se ofende, esse homem que magoa, esse homem que se magoa. Você está entendendo? A palavra de Deus diz que Eva olhou o fruto, ela desejou com os olhos, e Satanás foi na mente dela e disse assim, Deus disse que podia comer todos os frutos, mas dessa aqui não podia. Quando na verdade Deus nunca disse que não podia comer. O fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus não disse que não poderia comer. Deus disse, se comer, vocês morrem. Mas o diabo, ele coloca persuasão. Aí a Eva começa a pensar, ah, Deus proibiu. Aí o diabo fala, por que você acha que ele proibiu isso aí? Porque se você comer, você fica igual a ele. E ela começou a pensar. Às vezes, querido, eu olho para você e falo assim, paz. E por um deslize, eu não cumprimentei do jeito que você queria que eu te cumprimentasse. Ah, pastor, isso é gente dodói. Não, às vezes a gente está assim. Eu já passei por isso. Alguém já me cumprimentou com uma frieza tão grande. Eu falei, nossa. A pessoa me cumprimentou com uma frieza. Até aí não é problema. Você é um ser humano, você fica triste. Mas aí você começa a arquitetar. O pastor deve ter, alguém falou de mim, sabe aquela coisinha? Alguém falou de mim para o pastor, ele me olhou torto, que alguém está... Isso é uma mente inspirada pelo diabo. Isso é uma mente inspirada pelo diabo. A Bíblia diz que é para nós nos transformar pela renovação da mente. Irmãos, no mundo, o ímpio arquiteta planos para destruir o outro, para enganar o outro. E nós vamos para Deus e a nossa mente tem que ser renovada. Amém? A Bíblia diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Nós temos que fechar a nossa mente para todo pensamento de incredulidade, todo pensamento de derrota. O problema, irmãos, é que a gente às vezes gosta desse sentimento de sofredor. Ninguém gosta de mim. E eu desafio aqui quem nunca gostou de sofrer. Tem hora que a gente gosta de sofrer. Já ouviu falar da fossa? Tem gente que gosta de curtir uma fossinha. Quem que nunca, sendo adolescente, eu vou olhar para cá,
que nunca foi adolescente, chorou olhando no espelho, e achou bonito, estava chorando. Deve ser coisa minha, né? Vocês nunca passaram por isso. A mãe fala assim: você não vai sair. Aí você vai para o quarto. A minha vida é uma derrota. Aí você chora. A gente é meio dramático, né? Aí você até gosta de sentir assim meio. Aí você até fala: Deus, eu sofro tanto, Deus. Deus, Pai, eu não aguento. E sabe o que eu vou te falar? Você pensa que Deus olha para você: serva, amada e querida, eu choro contigo. Não. Deus te conhece por dentro e por fora. Deus fala: para com manha, enxuga esses olhos, lava o rosto. Irmãos, Deus não cai no nosso teatrinho. Deus não cai, porque Ele conhece a gente. Que mãe não sabe que o filho está encenando? A mãe fala assim: filha, acorda e ir para a escola. Eu não estou bem, mamãe. Uma vez eu falei: mãe, eu não estou muito bem, estou com uma dor para ir para a escola. Nunca gostei de ir para a escola. E eu falei para minha mãe: eu não estou querendo ir para a escola, estou com uma dor. Ela falou: então vai no hospital, no pronto-socorro. Aí eu pensei comigo: eu vou no pronto-socorro. Olha que bobeira, dava tempo de ir para a escola. Eu vou no pronto-socorro, pego um atestado e fui no pronto-socorro. Acho que o médico sacou. Ele falou: você está com dor? Eu falei: estou com muita dor. Ele falou: então tá, fez uma receitinha. Eu falei: tá, isso aqui eu pego na farmácia. Ele, com essa voz aqui, eu pego na farmácia. Ele falou: não, você vai tomar uma injeção ali. Irmãos, eu acho que eles me deram uma injeção de água. Aquilo, eu nunca tomei uma injeção tão doída. Eu saí do pronto-socorro meio desnorteado e caí na calçada e fiquei deitado. Eu falei: eu estou morrendo. Mas nunca mais eu falei que ia no pronto-socorro para pegar um atestado. Viu? Não siga meu exemplo, não dá certo. Irmãos, a gente precisa entender que Deus não vai cair na nossa joguinho. Amém? 2 Coríntios 11, 3. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 11, 3: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha que forte isso. A Eva foi enganada na mente. Cuidado para você não ser enganado. O apóstolo Paulo ainda, ele vai dizer que ele tem medo de chegarem com outro evangelho e as pessoas caírem nisso. Irmãos, o que tem de gente enganando, mentindo, e o problema não é essas pessoas que estão no altar fazendo isso não, porque Deus julgará cada um deles. O problema é a igreja, que tem como um sabiá. Você já viu o sabiá? Quem já criou o sabiá? Você já viu o tamanho que o sabiá faz? O tamanho da boca que ele abre para ele receber a comida é maior do que ele pode engolir ele. A boca do sabiá é desse tamanho. O problema não é os pregadores que estão mentindo, que estão enganando, mas é a igreja que está como um sabiá, com a boca aberta para engolir qualquer bobeira, qualquer engano, qualquer mentira, umas visagens, umas profetadas. Essas profecias eu não entendo, só fala coisa boa. Eu não entendo isso. Deus chegou, o profeta Isaías chegou para o profeta, pro rei, e disse assim: ó, coloca tua casa em ordem, vai morrer. Está amarrado em nome de Jesus, capeta te amarra. Deus que mandou falar. Esses dias eu estava ouvindo um pastor. Deus deu uma casa para ele, um apartamento, 200 metros quadrados, apartamento razoável,
Ele chegou, ele entrou dentro do apartamento e falou: glória a Deus. A mulher dele falou assim: mas não é nosso. Ele: descansa no seu irmão. Ele já entendeu que tinha uma coisa ali, mas ele olhou para: descansa no Senhor, irmã. E eles mandaram fazer tudo embutido, imobiliou o apartamento, tudo. Aí foi um pastor visitar eles. E Deus, o pastor entrou pela porta, Deus falou com ele, com o pastor, dono da casa: dá essa casa para ele. Sai daqui, capeta. Não é Deus falando, não. Ele olhou para a mulher e falou: amor, tem que te falar uma coisa. Ela falou assim: é para dar um apartamento para o pastor. Ele falou: irmãos, imobiliado. Pegaram a malinha, foram para um hotel, porque Deus falou. Pode ficar tranquilo, Deus não vai falar para você dar seu carro, sua casa para mim, tá? Isso aí você pode relaxar, mas se Ele falar, obedeça. O que eu estou falando, querido, é que existem umas profecias aí que é: Deus vai te dar vitória. Pega a chave do carro na tua mão. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que não é para tocar no ungido. Você sabe o que significa tocar no ungido? Porque eu tenho a impressão que as pessoas não sabem o que é tocar no ungido. Porque a mesma Bíblia que diz não toqueis nos ungidos de Deus, diz que é para você examinar a profecia. Então você examinar a profecia não é você tocar no ungido, não. Você pode examinar a profecia. Coloque diante de Deus, se é de Deus. Irmãos, o problema é que a igreja vai engolindo tudo. Amém? Diga assim: a nossa mente tem que ser preservada. Só para encerrar a questão da mente, Pedro, você ter noção como a mente é. Pedro, Jesus começou a falar o que ele teria que passar pela cruz. Ele ia ressuscitar e Pedro chama Jesus para o canto e fala assim: Jesus, está amarrado. Não vai acontecer nada disso aí não. Eu rejeito isso da tua vida, Jesus. Jesus olhou para ele e falou: arreda-te de mim, Satanás. Irmãos, a gente tem que orar para que a nossa mente seja preservada, para que a gente entenda o que Deus está fazendo. Entenda. Porque eu ministrei isso aqui domingo passado. Tem momentos, querido, que não tem força no coração, no espírito, aliás, na alma. E aí você tem que recorrer ao seu entendimento. A ciência sempre brigou com a religião, porque a ciência acha que tudo tem que ter raciocínio. E a religião sempre brigou que não tem que ter raciocínio. Mas eu falo que isso é uma verdadeira enganação. A religião tem que ter raciocínio, tem que ter lógica. O que a ciência diz? Um exemplo: eu coloco uma água no fogo alto. Em 15 minutos, ela chega a 90 graus. Ela já dá o decreto e fala assim: é isso e pronto? Não, ela faz isso 10 vezes. Depois que ela fez isso as 10 vezes foi 15 minutos, ela chegou a 90 graus. Aí eles vão dizer: toda a água colocada no fogo a tantos graus, em 15 minutos ela chega a 90 graus. Pá! O reino de Deus é a mesma coisa. Você tem que ter tantas experiências com Deus, que você se acostume. E isso não está somente lá nas suas emoções, mas está no seu entendimento. Você entende. É aquilo que eu falei domingo. Davi não foi inconsequente. Davi sabia que Deus poderia fazer. Ele estava agindo de maneira racional. Um amém tão empolgante desse, eu vou até continuar. Está entendendo? Amém? Você tem que ter a sua mente livre. Por que a sua mente não é racional com respeito ao reino de Deus? Porque ela sofre influências. Ela sofre influências. Amém? Diga-se comigo. Segundo campo de batalha: coração. Jeremias 17:9 diz: eu estou acabando, tá? Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor.
esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Diga assim comigo: coração tem ação. No coração tem ação. Por que a Bíblia fala que a gente tem que preservar o nosso coração? Porque através do nosso coração são as nossas ações. Por isso o Senhor diz que o coração é extremamente corrupto. E o Senhor diz: quem o conhecerá? E Ele mesmo responde: eu esquadrinho os corações. Irmãos, para a gente entender, nós estamos numa guerra, amém? Você lembra disso? Nós estamos numa batalha. O inimigo planta um pensamento. Está aqui, você está pensando. O irmão te magoou, você está pensando. E de repente isso começa a produzir tantos pensamentos que desce para o coração. Aqui, irmãos, enquanto estiver no seu pensamento, está fácil de tirar. Mas quando desce para o teu coração, é difícil. É muito difícil. A Bíblia diz assim que existe raiz de amargura, que elas brotam no nosso coração. Por isso a palavra de Deus que os frutos do Espírito é amor, bondade, longanimidade. Para tudo isso, querido, porque Deus quer preservar o teu coração. Porque a Bíblia diz que dele procede as fontes da vida. Amém? Diga assim: do coração procede as fontes da vida. Provérbios 4:23. Nós precisamos entender, queridos, que a gente pode até pensar, e a gente rejeitar esse pensamento, mas nunca a gente deve deixar com que esse pensamento desça ao nosso coração. Hebreus 12:14 diz que, vamos ler. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Às vezes a gente acha que o nosso coração contaminado só atrapalha a gente, mas não é, atrapalha quem está do nosso lado. E a Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso coração, para que não produza nenhuma raiz de amargura. Pastor, mas eu não consigo. Mas claro que você não consegue, mas o Espírito Santo consegue. A Bíblia diz assim que o Senhor é o único que conhece o coração. A gente tem que pedir para que o Senhor faça uma varredura no nosso coração, ver se existe uma mágoa, um rancor, um ódio. Uma vez eu subi no púlpito, uma irmã subiu aqui e falou assim para mim: pastor, me perdoa. Eu disse: perdoado o que, irmã? E no púlpito, pronto para pregar, porque até agora há pouco eu estava com ódio de você, porque eu tinha tomado uma atitude e a irmã ficou com ódio, e pela minha sorte o Espírito Santo tocou nela e ela veio pedir perdão. O que eu fiquei mais impressionado é com o tempo que a irmã ficou com ódio de mim. Você sabe o que é ódio? Ódio é você ter um sentimento de matar outra pessoa. Isso é ódio. Eu tomei uma atitude que, irmãos, não deu 15 minutos, o ódio entrou no coração dela. Glória a Deus que ela se arrependeu, mas em 15 minutos o ódio entrou no coração dela. Irmãos, a gente não pode pilhar o nosso coração. Sabe, a gente vai ficando birrento, a gente vai pegando birra das pessoas, isso vai entrando no nosso coração. A pessoa fala bom dia, aquilo te fere. A pessoa fala oi para você, aquilo te fere. E aquilo você vai tendo ódio da pessoa, vai tendo raiva. E tem gente que gosta, e ainda diz assim: eu sou assim mesmo, quem não gosta de mim, põe açúcar. Não, você tem que tratar teu coração.
O Senhor Jesus disse assim: se alguém te feriu num lado da face, dê a outra face. Se alguém errou contigo, perdoe. Mas alguém perguntou lá para Jesus: mas quantas vezes perdoar? Porque tem gente, eu estou ouvindo, parece que eu estou ouvindo gente de hoje falar, mas tem gente que fica ferrando com a gente toda hora. Jesus, fica errando com a gente hoje, errando com a gente amanhã. Agora eu vou ficar perdoando toda hora? Quantas vezes eu vou perdoar? Jesus falou assim: não é tanto assim, só 70 vezes 7. Só. Libere perdão. Sabe, você não perdoa a pessoa, você carrega ela no teu coração. E aí o Espírito Santo chega um ponto que o Espírito Santo não fala com você. Ou você ouve vozes que você acha que é o Espírito Santo, mas com o coração contaminado você não ouve o Espírito Santo. E aí o diabo fala e você acha que é Deus. E Deus fala, você acha que é o diabo, por conta de um coração contaminado. Amém? Terceiro lugar, diga assim: os lábios. Provérbios 18, 21. A morte e a vida está na língua. Quem bem utiliza come dos seus frutos. Primeiro campo de batalha, a mente, coração, os lábios. A Bíblia diz assim que a boca fala do que está cheio o coração. O que você anda falando? Os judeus tinham muito dificuldade para entender: pode comer isso, pode comer aquilo outro. E Jesus falou assim: o problema não é o que entra na boca de vocês, o problema é o que sai. O que anda saindo da boca de vocês? O que anda saindo? Olha o que o Salmo 141, versículo 3 nos diz: põe em guarda, Senhor, a minha boca, e vigia a porta dos meus lábios. Olha para o teu irmão e diga assim: sabe por que Deus te deu 2 orelhas e 1 boca? Sabe por quê? Que é para você ouvir mais e falar menos. Inclusive Ele deu 2 ouvidos e 1 boca para a mulher também, viu? Não sei se vocês sabiam. É 1 boca só. Glória a Deus que Deus colocou 1 boca só para a mulher, né, irmão? Senão seria um falatório, né? Com 1 boca elas já fazem um regaço. Tem que cuidar. Irmãos, às vezes a gente fala sem pensar. Eu falei hoje aqui pela manhã, existem 3 coisas que não voltam atrás: oportunidade perdida, flecha lançada e palavra falada. Aquela oportunidade que você perdeu e você não montou, a Bíblia não, tem um ditado que diz que a oportunidade é como um cavalo selado. O cavalo selado passou, você montou? Pastor, não, quando ele aparecer de novo, ele não vai aparecer. Aquela oportunidade que você perdeu hoje, está escutando o que eu estou falando? A oportunidade que você perdeu hoje não vai voltar. Pode ter uma outra, mas essa não volta. Pastor, Deus vai ter misericórdia de mim, ela vai voltar. Não vai voltar. Não perca as oportunidades que Deus te dá. Hoje nós vamos ofertar. Isso é uma oportunidade. Não, pastor, mas domingo que vem eu vou ofertar. Perdeu. Essa semente, esse plantio, você perdeu. Eu não falo muito de oferta, mas quando eu falo no rim, né? Mas é verdade. Nós vamos levantar oferta para a cadeira. Semeia nessa cadeira. Eu não tenho dinheiro, que o pastor quer cadeira, quer não sei o que, quer não sei o que lá. Então nem semeia, vai. Não semente ruinzinha não, uma semente xoxa, não vai produzir nada. E ainda o que produziu, vem os pássaros e vai comer. Não põe essa sementinha michuruca. Quando estou falando de semente michuruca, estou falando de valor, tá? Estou falando de dó. Tem gente que parece que tem um sucuri, um escorpião no bolso, tem um medo de pôr no bolso, a mão no bolso. Às vezes a gente vai perdendo algumas coisas, irmãos. Eu lembro de eu criança, o pastor falou assim: eu vou orar para Deus ministrar no teu coração que você vai ofertar. E eu tinha meus R$5 ali, e eu ficava: Deus, quanto o senhor quer? E eu torcendo para Deus não falar tudo. E às vezes Deus falava tudo, e aí não tinha dinheiro para o lanche.
Mas hoje a gente está tão programado, a gente está tão certinho, que a gente até sabe o que Deus vai falar, porque a gente já traz o dinheiro certo. Ou a gente sabe, ou Deus está sem opção de falar com a gente. Senhor, o que o Senhor quer que eu oferte hoje? R$10, eu vou ofertar R$10. É R$20, eu vou ofertar R$20. Não ofertar nada, então não oferto nada. Está entendendo o que estou falando? A gente tem que entender, querido, que os nossos lábios vai conduzir. A viúva de Sarepta, Elias chega para ela e diz assim: ó, o que você está fazendo? Ela fala: eu estou catando uns cavacos aqui, uns gravetos. Eu vou fazer um bolo, que eu tenho só um pouco de farinha, um pouco de azeite. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, um pequenininho. Nós vamos comer e nós vamos morrer. Ah, o quê? Nós vamos comer e nós vamos morrer. Ah, tá. Ah, mas antes você faz o seguinte: faz um pequeno para mim. Aí depois você faz. O azeite não acabou, o trigo não acabou. Amém? Glória a Deus. Mas o filho morreu. Por que o filho morreu, pastor? Deus não operou milagre? Operou, mas ela tinha dito que ela morreria e que o filho dela morreria. Cuidado com aquilo que você fala. Deus é misericordioso, ressuscitou o filho dela, mas ela declarou com os lábios. Ah, pastor, mas se eu pensar, é a mesma coisa, então eu já falo logo. Não é a mesma coisa. Pensar, você tira o pensamento, a palavra não volta atrás. A oportunidade que você perdeu não volta atrás. A flecha lançada, tem como você... não era para lançar, vou pegar ela. Não, ela já foi. A palavra que você falou, ela lançou, ela foi. E a sua vida, ela é dirigida por aquilo que você anda falando. Pegou o teu salário. Miséria. Ah, mês que vem vai ser uma fortuna. Você declarou que isso é uma miséria. Foi fechar o caixa. Vendeu nada esse mês. Fizemos nada esse mês. Que miséria, hein? Tá todo mundo falido mesmo nessa nova Andradina, hein? Essa nova Andradina que ninguém está comprando nada. Declara. Meu dinheiro não está dando para nada. Declara isso. Essa vida que eu vivo de miséria. Declara. Essa dor de cabeça aqui está ao ponto de eu morrer. Sentença. Vai morrer com ela. Esse meus meninos aqui é uma praga, pastor. O senhor não sabe, é uma praga. Eles vão ser bonzinhos, com certeza. Essa casa, a frase mais falada. Essa casa é um céu. Não, as pessoas falam que é inferno a casa. Se você não sabe, inferno não é um local. Inferno é um demônio. É um demônio. Que deram o nome no local dele. Inferno é um demônio que causa sofrimento. Sofrimento tal que traz ranger de dentes. Cuidado com aquilo que você declara. A vida está na sua boca. Mude o seu falar. Mude o seu vocabulário. O apóstolo Paulo diz que a língua é um órgão mortal. Cuide, essa semana, mude o seu falar. E eu estou falando daquilo que a gente fala de ruim. Mas e aquilo que você coloca de bênção? Ah, minha casa é uma bênção. A gente não pode ser bobo, irmão. Você olhou seu salarinho lá e falou: meu Deus, isso aqui é um salarico desse. Senhor, ó, te honro com o meu salário, obrigado. Chega para o teu patrão e diz assim: você é instrumento de Deus na minha vida. Primeiro que ele vai pular para trás. Chega para ele e fala assim: você é instrumento de Deus na minha vida, vai me abençoar. Mude. Não está dando certo brigar? Então mude. Ore. Ore.
Bíblia diz que é para a gente orar pelos nossos inimigos. Pastor, eu tenho orado. Mata ele, Deus! Não, é para você abençoar. Eu aprendi uma coisa, querido. Se tem alguém que está abaixo de você, te dá trabalho, eleve o nível dela no teu nível. Tem alguém que está dando trabalho? Eleve no teu nível. Amém? Quem entendeu a palavra? Vamos colocar de pé, por favor. Mente, coração e lábios. Vigia. Vigia teu coração. Não deixe nada entrar, não. Tem gente que o coração não tem uma porta, é uma janela. Passa uma pessoa, ela olha, estou apaixonado, é o amor da minha vida, vou casar com ele, ter muitos filhos. Opa, calma. Não abre teu coração assim, não. Tem gente que se apaixona fácil, né? O camarada só falou bom dia, é o amor da minha vida. Não. Calma, analisa, pensa, ora. Sabe quando você tem que colocar alguém no teu coração? Depois de você casar, aí você coloca. Não vai enchendo a pessoa no teu coração, não, porque depois você precisa mandar embora, dá trabalho. Credo do pastor, deixa lá, gosto de você, né? A pessoa conhece uma pessoa um ano, uma semana, eu te amo. O amor é um sentimento muito nobre. Pastor, é que meu amor é igual ao de Jesus, não vê defeito. Puxa, manda esse amor para mim aqui, ó. Não conheço esse amor, não. Só de Deus eu conheço. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós entendemos que nós estamos em uma batalha, Deus. E nós queremos, Senhor, nesta hora pedir para que o Senhor coloque sobre a nossa cabeça o capacete da salvação, para que nós possamos, Senhor, ter a nossa mente preservada, que o Senhor coloque sobre o nosso peito, Senhor, a couraça da justiça, para que o nosso coração, Senhor, seja guardado, e que a nossa boca, Senhor, flua os mais altos louvores ao Senhor, como diz a Tua palavra no Salmo 141, Senhor, coloque guarda, Senhor, na nossa boca, que nós possamos refletir, pensar naquilo que nós falamos, Deus, em nome de Jesus, amém? Queridos, nós vamos levantar as ofertas e os dízimos agora. Eu gostaria que você pegasse na tua mão. O dízimo é a 10ª parte do teu ganho, e a oferta é aquilo que Deus fala com você, amém? Enquanto você prepara a sua oferta, domingo que vem eu disse que não haveria culto. O culto, na verdade, não haverá, mas eu convoco os irmãos que estarão aqui, porque domingo que vem alguns irmãos, eu também estarei em Javes, numa conferência, mas nós vamos ter oração aqui na igreja. O carnaval é um tempo onde as pessoas se dedicam à carne, mas nós vamos estar nos dedicando às coisas do reino. Como que vai funcionar? O irmão Lúcio, a irmã Tati vai estar aqui, eles vão abrir a igreja 7h30, a oração vai ser das 7h30 às 8h30. Eles vão abrir com uma oração e vão encerrar com oração. Você vai chegar aqui, vai dobrar o seu joelho e vai orar, vai ficar de pé do jeito que você quiser. Não vai ter a liturgia do culto, mas vai ter um tempo de oração. Vai estar aqui também a Noemi, a irmã Maria, o seu Rafael, vai estar todos os irmãos aqui. Oração, amém? Pastor, e se chegar um visitante? Se o visitante chegar numa igreja, tiver oração, ele não gostar, o que nós vamos fazer para ele gostar? Não é verdade? A oração é o que a gente estamos chamados a fazer. Pastor, sobre o que a gente vai orar? Sobre o reino de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido nessa cidade, para que o reino de Deus seja estabelecido. É um momento, querido, que as pessoas adoram Satanás. Então vocês vão estar aqui, aqueles que estiverem aqui estarão orando para que Deus abençoe, guarde. Não vai ter palavra ministrada, não, vai ser oração, das 7h30 às 8h30. Vai ter um louvor aqui de fundo. Você entra aqui, ore. 7h30
Se não é 7, só está eu, pastor, e a Tati aqui, só vocês começam 7h30 em ponto, 8h30 vocês encerram orando, e abençoe a igreja, abençoe a sua família em oração, amém? Nós vamos estar lá na conferência, nós vamos voltar trazendo uma unção de Deus à vida dos irmãos, mas eu queria isso, eu ia cancelar o culto, mas o Espírito Santo ministrou meu coração, para vocês estarem orando, aqueles que estiverem aqui na cidade, e estiver disponível, venha para orar, uma horinha de oração, para você orar em prol da igreja, em prol dos irmãos, em prol da cidade, amém? O Senhor disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar, o Senhor muda, amém? Entenderam, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar pelas ofertas. Senhor, abençoe aquele que vai dizimar, aquele que vai ofertar. Senhor, multiplique, Senhor, a semente. Eles estão semeando, Senhor, no seu reino. Eu peço que o Senhor venha prosperar os seus filhos, que o Senhor venha dar vitória, graça, em um nome poderoso de Jesus, amém. Traga aqui a sua oferta, o seu dízimo. Vamos dando as mãos, irmãos, para a gente já encerrar também. No final do culto eu preciso ter uma palavrinha com aqueles que vão para Jales, tá? Aqueles que confirmaram comigo, depois do culto, aguarde um pouquinho que a gente vai conversar. Eu vou despedir dos irmãos, tá? Não me impressione, fique aí, espere. Eu vou despedir dos irmãos, cumprimentar os irmãos, vou conversar com os irmãos, aí depois eu venho aqui para a gente conversar sobre algumas coisas, amém? Deus, muito obrigado por este culto, obrigado por tua presença, continue abençoando, Senhor, o teu povo, a tua igreja, essa semana. Deus, abençoe, Senhor, abençoe a semana dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoe, Deus, derrame prosperidade, derrame graça, Senhor, em um nome poderoso de Jesus. Eu declaro portas abertas. Essa porta, Senhor, que o Senhor me mostra agora, eu peço que ela seja aberta. Querido, o Senhor me mostra uma porta de prosperidade, e eu declaro que ela seja aberta sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai, abençoe os teus filhos essa semana, seja uma semana de vitória, de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A partir de, não desse domingo, no outro, a gente vai voltar com a unção daqueles que forem ofertar, dizimar, a gente vai ungir. Todas as vezes que eu vou orar por oferta, o Senhor fala isso ao meu coração. Então nós vamos estar ungindo aqueles que forem ofertar, dizimar, amém? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, cumprimente o irmão, a irmã com a paz do Senhor. Está encerrado, em nome de Jesus.